pastor William. Toda vez que o Senhor me dá essa oportunidade, né, eu abençoo a vida de quem abre as portas para falar do Senhor, porque eu sou apaixonada por Deus, irmão. Eu sei de onde Ele me tirou e o que Ele fez por mim. Então falar de Jesus para mim é uma maravilha. E eu sempre entro na igreja como se fosse o último culto, pastor. Porque se eu morrer agora, eu sei que eu vou para o céu em nome de Jesus. Amém? Jeremias capítulo 1, versículo 19. Abra a tua Bíblia. O pastor só me deu 3 horas para pregar, então tá fácil. Jeremias capítulo 1, versículo 19. Abra o teu coração para aquilo que Deus tem para você essa noite. É um culto de fé. E quando a gente fala do profeta Jeremias, é fé pura, irmão. E aqui hoje é mocotó, não é caldinho não, hein? Raso. E Deus me mandou falar e eu vou falar. Amém? Eu abri aqui o meu iPod. Tudo que eu pude escrever. Jesus vai me dar uma benção ainda, igual o pastor Luciano, né? Tem o seu iPad. Amém, irmãos. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Igreja, comigo, vai lá. Pelejarão contra ti. Já tomou posse da tua promessa? Eu já estou profetizando na tua vida, irmão. Vão pelejar, pode levantar fofoqueiro, macumbeiro, fazer despacho na encruzilhada, mas na tua vida ninguém toca, porque tu é vaso. E eu vim pregar, é para vaso. E eu estou vendo vaso no meio da igreja. Eita, glória a Deus. Eu sou lagoinha, mas eu tenho minha veia pentecostal, irmão. Então não se escandaliza não, hein? Amém? Nós vamos falar aqui de tratamento de vaso. Culto fé é fé e tratamento de Deus. Porque para você chegar à fé que o Senhor quer que você chegue, você precisa ser tratado. E Jeremias foi tratado. Jeremias no capítulo 1, nos primeiros versículos, a palavra do Senhor fala que ele é filho de sacerdote. Ele é filho de sacerdote, mas no versículo 3 o Senhor fala que ele foi chamado para profeta de Deus. Então, mesmo vindo de uma linhagem de sacerdote, que antigamente a linhagem vinha do avô, tataravô, bisavô e pai de Jeremias. Jeremias, nascido nessa família de sacerdote, ele ia ser o quê? Sacerdote também, né? Pela tradição. Mas o Senhor gosta de mexer em tudo. O Senhor não tem forma única, não adianta colocar Deus em uma caixinha. Deus, ele tem multiformas, multimaneiras de se falar, de fazer e mexer com a tua vida. E hoje Deus quer mexer conosco. Não esqueça que antes da palavra ser pregada à igreja, quem comeu desse rolo fui eu, irmão. Então eu sei o que Deus vai fazer esta noite. Porque Ele mexeu nas minhas estruturas. E por mais que você conheça a história de Jeremias, que todo mundo prega em Jeremias, a palavra do Senhor se renova a cada dia, a cada culto. É uma palavra diferente que o Senhor tem. Então ali no capítulo 1, Jeremias, ele é convocado ao Senhor para ser profeta. Porque Jeremias, ele não sabia lidar com ofertas e ovelhas. Quando você está numa posição, por mais tradição que tenha na tua casa, ou você vem de uma família tradicional, e o Senhor te chama para assumir uma nova posição, você pode tentar, mas você não vai conseguir, porque não é propósito de Deus. Todos nós temos um propósito do Senhor.
Todos nós fomos chamados no meio da igreja, da onde o Senhor te tirou, para ser levantado como profeta, apóstolo, aquele que ministra cura, libertação, aquele que é ministração do louvor, da palavra, sacerdote, líder e pastor, diácono, as irmãs aí, grupo de intercessão. Mas o Senhor prepara o vaso. Não fica preocupado me olhando com essa cara de preocupação. O Senhor prepara. O Senhor mexe na tua estrutura. Ele te chama e não deixa você enganado para aquilo que Ele chamou você. Às vezes você está se perguntando aí, sentado na tua cadeira, mas então, Senhor, eu não tenho a certeza do meu chamado, mas você vai sair daqui essa noite com a certeza do chamado do Senhor para a tua vida, vaso. E não é qualquer vaso, não. É um vaso tratado, aguçado na sua percepção. Jeremias capítulo 3, versículo 15. A palavra do Senhor fala assim: dar-vos-eis líderes ou pastores, segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. O Senhor esta noite vai aguçar o conhecimento e a inteligência para a tua vida. Você como vaso precisa observar para aprender. E Jeremias fez isso, ele observou e aprendeu com o Senhor. E essa noite nós vamos sair daqui com vários aprendizados da parte de Deus. Vamos deixar de ser profeta sensível, profeta mimimi, profeta Nutella. É profeta vaso que o Senhor quer. É posicionamento, é atitude, é erguer os teus ombros e saber para que o Senhor te chamou. Para você não vem nessa terra para passear não, irmão, ou para me ouvir. O Senhor te chamou para você estar numa posição no meio da obra dele. É para fazer, é para trabalhar, irmão. Não é sentado nessa cadeira não, Jesus. Mulher sem fazer nada, ela dá trabalho. Homem sem fazer nada também dá trabalho. Mulher sem atitude, mulher sem trabalho dentro da igreja vira o quê? Mulher de provérbios, rinchosa, gotejar contínuo. Chega em casa, só perturba, não consegue administrar uma casa. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, tanto para o homem e para a mulher. Mas eu não sei, o Senhor mandou falar de mulher e depois nós vamos ungir as mulheres. Eu fiquei sabendo aqui agora. Então não é à toa não. Sem domínio. Eu vou ter que falar, sem domínio emocional. Deixa de ser vaso sensível, sem domínio emocional. Eu vou falar de algumas características aqui de Jeremias. E se você se identificar, vai dando assim: Senhor, vai buscando Deus a misericórdia dele. Tira isso da tua vida. Porque é isso que o Senhor trabalhou no vaso chamado Jeremias. Jeremias foi um profeta chorão, resmungão. Tudo ele reclamava. Já no primeiro capítulo de Jeremias, nos próximos versículos, a partir do 4, ele fala: Senhor, me chamou, mas eu sou como uma criança. Eu não sei falar. O Senhor chama e capacita. Resmungão, chorão, mimizento, Nutella. Irmã, eu estou abrindo mesmo para você entender o que Deus quer falar essa noite. Isso traz... O que traz ser resmungão? Desgosto. Jeremias tinha tipo um distúrbio de humor. O Senhor falava com ele. Ele ficava alisando o sentimento dele. Adoecia, irmão. Porque toda vez que ele iria profetizar, ele tomava as dores.
O Senhor falava com ele de profetizar sobre a ira de Deus. Ele questionava Deus. Deus, mas irá contra o teu povo? Senhor, trazer a vingança. Se o Senhor falou, tem que falar. Vaso de Deus, tipo Ezequiel no capítulo 37, no Vale dos Ossos Secos, mandou falar e ele falou exatamente o que o Deus estava falando com ele, sem tirar e sem pôr. Isso é profeta, isso é profetizar, isso é ser usado por Deus. O profeta, ele tem que conhecer a voz do seu Senhor. Uma vez você, comissionado, chamado, aceitou Jesus, levantou a tua vida, né? Fez a confissão diante da igreja, que você ali está aceitando o Senhor, salvo, como seu único e Senhor e Salvador. O Espírito Santo habita em você. E ainda tem gente falando comigo que tem dúvida, se que depois de salvo, né? De confessar ali o Senhor como seu Salvador, se a voz que ouve é do diabo ou de Jesus. É de Deus, irmão. Não tenha dúvida isso. Se você tinha dúvida, acabou, cessou essa noite. Se você é um vaso de Deus, escolhido pelo Senhor, está caminhando nos caminhos de Deus, o único que vai falar na tua mente é o Senhor. O diabo não tem poder sobre a tua vida. O diabo não tem poder sobre a sua mente. O diabo não tem poder sobre a tua casa. Em nome de Jesus, é Deus, sem dúvida. Ali Jeremias chorava, porque quando ele estava profetizando e as coisas não estavam se cumprindo, ele resmungava. Por isso Deus falou que ele é um profeta resmungão. Ele estava sendo tratado ali por aquilo que ele chamava de amor, mas na verdade ele estava alisando, né, sentimentos, e isso traz doença para dentro de nós. Não temos que ficar alisando os sentimentos, alimentando os sentimentos. Temos que orar a Deus para sermos equilibrados emocionalmente, porque Deus trabalha nas emoções. Um dos frutos do Espírito Santo é o controle emocional. Busca isso de Deus. Fala com Deus que você não tem. Não fica ali alimentando o sentimento. Não fica. Jeremias, ele tem um chamado sacerdotal, mas o Senhor muda tudo ali na vida dele para ser profeta. E para ser profeta de Deus, irmão, não é fácil. Tem que falar. Tem situação que você vai ter que falar. Você não pode levar o rolo para casa, não. Você não pode guardar aquilo que Deus está mandando, não. E você foi chamado para profetizar a reinos, rei, príncipe, sacerdote, pastor, pastora, profetiza. O Senhor está te chamando para isso, para você levantar a tua voz e profetizar no meio do arraial do Senhor. Os profetas estão sendo corrompidos, essa é a verdade. Tem profeta que sai do altar, liga e já pede Pix para o número que ele vai dar. Eu vou falar. Porque não é heresia, não. É a verdade. E a palavra do Senhor, ela vai de encontro para conflitar com o que você está pensando. O primeiro milagre acontece quando você abre a Bíblia e lê, porque é a água que purifica a tua vida. O profeta, os profetas, o que querem fazer hoje? Eles querem comer da gordura, da lã da ovelha. Ele desce do púlpito e já faz chamadas, ou mesmo faz ali uma intimação, né? Intimida você pessoalmente para controlar a tua vida.
Os profetas estão usando o dom de Deus gratuito para controlar vidas e sugar gordura e lã da ovelha. Deus vai acabar com isso. Está chegando os últimos dias. Está findando a nossa hora nessa terra. E vai passar a peneira. A peneira vai passar. Então, se temos prática que não convém ao Senhor, termina hoje aqui. Acaba com isso hoje. Senão você vai abraçar o capeta. Não tem outra realidade. É eternidade e inferno. E Deus está falando conosco através de Jeremias. Se conserta, porque tu é vaso. Para de resmungar, para de mimimi, para com esse negócio de reclamar, distúrbio de humor. Aquele que é servo tem o fruto do Espírito Santo, que é o controle emocional. Se conserta, e é hoje. É hoje. Você foi chamado para confrontar gente grande. Gente grande, irmão. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vou ler para os irmãos aqui. A palavra do Senhor fala assim: ora, o mesmo Senhor da paz vos dê... Timóteo, né? Abre Tessalonicenses, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, retargir, para corrigir, para instruir em justiça. Então não estou falando nada demais aqui para os irmãos. Se Deus me chamou para isso, eu vou fazer. Até dor de garganta eu tive, mas eu estou aqui para falar tudo aquilo que Deus quer falar com a igreja. Porque isso é libertação, isso aumenta a tua fé, isso vai te curar, isso vai te levar para patamares maiores, níveis de profundidade com o Senhor. Quem quer aqui mais de Deus? Quem quer? Então prepare-se que Deus vai fazer isso com a tua vida. Porque você não está aqui à toa não, irmão. Eu costumo dizer, aonde quer que eu vá, que o Senhor, Ele te buscou na tua casa, fez você sentar onde está sentado e do lado da pessoa que você está sentado. O culto começa muito antes, não é 8 horas, quando o pastor inicia aqui não. É muito antes. Durante o dia Deus vai preparando o teu coração para a palavra. Durante o dia Deus vai ministrando no teu coração. O Espírito Santo vai falando com você, vai tomar banho, senão você vai se atrasar. Chega no horário certo e senta ali. Porque você não senta à toa. É Deus que vai colocando o quebra-cabeça no meio da igreja. E ali Jesus usa duras palavras para uma realidade severa que Jeremias estava passando, mas para ensinar, para corrigir. A palavra eu li em 2 Timóteo, para instruir em justiça. Deus, em todo o teu ministério, os 3 anos que viveu nessa terra, Ele fez isso com os apóstolos escolhidos, porque Ele sempre falava, eu vou para o meu Pai, e tinha que preparar os apóstolos. Ele tinha que preparar, e Ele está nos preparando essa noite, mas o profeta, ele não pode adoecer por conta da palavra que Deus colocou na tua vida para alguma outra pessoa. Você não pode adoecer. Você não pode ficar alisando esse sentimento. Mas, Senhor, é tão dura essa palavra. Senhor, será que ela vai aceitar? Fala, vaso, fala! Você tem boca, usado por Deus, comissionado por Deus, escolhido por Deus. Então agora é hora de falar, irmão. Sabe qual que é o meu sonho? E eu vou ver isso ainda. Antigamente, nos cultos da Assembleia de Deus, e nós viemos desse ministério, as irmãs dos coquinhos, do círculo de oração, elas levantavam no meio da igreja e profetizavam um para outra.
É Deus operando, não é só receber aqui do púlpito, não. A autoridade está sobre a igreja, sobre a tua vida. Se você é vaso de Deus, deixa Deus te usar, irmão. Dá liberdade ao Espírito Santo. Pastores viraram animadores de púlpito, porque a igreja não abre a boca. Ah, agora levanta a mão, agora dá glória a Deus. Vamos lá, Lagoinha, porque senão ninguém canta, né? O pastor ficou aqui morrendo. Vamos lá, Lagoinha, agora, vamos pular, bater palma, levanta a mão. Para Deus não precisa mandar, não. Se você tem gratidão ao Senhor, você levanta a tua mão, você levanta o teu pé, você dá pulo, você levanta da cadeira, irmão. É Deus, é para Deus, não é para homem, não. Estamos perdendo o sentido de culto. O culto não é para homem, o culto é para Deus. Aquele que te salvou, aquele que te libertou. Aquele que faz você levantar todas as manhãs, as misericórdias dele são renovadas sobre a tua vida. É Deus, é para Deus. Quando você vier com essa consciência no culto, o culto vai transformar. Não olha para o amigo do lado, porque se ele estiver amargurado, oprimido, cheio de capeta, você coloca a mão na cabeça dele e manda o demônio embora. Você tem autoridade para isso. O Espírito Santo habita dentro de você. Você tem um DNA do Senhor. Você é vaso na mão do Senhor. É duro. Jeremias foi chamado no ventre da mãe dele. Você foi chamado no ventre da tua mãe. Você não nasceu do acaso. Você não está aqui passeando. Olha, presta atenção no que eu estou falando com você. Você não está aqui de férias. Não é uma colônia de férias. Aqui é trabalho duro. Nós precisamos povoar o céu e despovoar o inferno. E o que tem acontecido ao contrário. O inferno está ficando cheio de gente boa, de boas intenções, fazendo obras, né? E sem fé. Gente que se veste igual crente, que usa saia comprida, cabelo até o joelho, se fechando na religiosidade, mas a língua é maior do que a própria saia. Sai do culto, vai para a esquina falar mal do pastor. E eu vou falar tudo, hein? Se junta, célula. Sabe o que acontece em célula? Todo mundo vai embora, fica um pouquinho na casa lá do anfitrião. Começa a falar mal dos irmãos da igreja. Silêncio da morte. E aí? É Deus nesse negócio? É assim que você vai alcançar a profundidade com o Senhor, o mais de Deus? É assim que você vai se transformar no vaso de honra? É assim que o oleiro vai te usar? É assim que Deus vai te levantar como profeta na casa dele? Como uma liderança à frente de algum ministério, irmão? Só o pastor deu glória a Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 9. A palavra do Senhor fala assim: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. E essa noite Deus está tocando na tua boca e está colocando na sua boca as palavras dele. E eu creio, e eu já estou vendo isso no meio da igreja, em nome de Jesus. A tua boca, que era usado para outra coisa, agora vai ser usado somente para a palavra de Deus, somente para profetizar, somente para salvar, tirar aquele que está perdido, aquele que está no lixo, e que vai junto com você para o céu, irmão. Não seja egoísta, não vá para o céu sozinho, leva mais alguém.
Se cada um aqui levar mais um, olha a quantidade, o número de pessoas salvas. Deus essa noite está fazendo algo diferente. Ele está colocando uma palavra de vitória na tua boca. O Senhor manda falar, estou tirando de mim, colocando em você. Então recebe aí, engole esse negócio aí, crente. Eu estou cheia de Deus. Eu estou tremendo da presença do Senhor e do temor de Deus. E você vai sair daqui diferente. Jeremias capítulo 18 fala de uma passagem que todo mundo conhece, que é o vaso do oleiro, o vaso na mão do oleiro. A palavra do Senhor que vê Jeremias dizendo: dispõe-te ou coloca-se de pé. Desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Por que o Senhor falou isso com Jeremias? Já se perguntou sobre isso? Por que essa passagem tão conhecida e que todo mundo prega? Eu já vi vários e eu mesmo já preguei N vezes esse capítulo 18. Mas por que Deus falou com Jeremias? Levanta e desce à casa do oleiro. Jeremias estava numa situação de conforto. O Senhor podia falar aonde ele estava? Podia, mas não falou. Porque o Senhor queria tirar ele da situação que ele estava, de conforto, na situação ali que ele conhece. E Jeremias, ele recebe essa ordem do Senhor para levantar e ir à casa do oleiro para ficar observando e aprendendo. O que eu falei no início aqui? Que o Senhor vai aguçar nosso conhecimento. E nós precisamos observar para aprender. Todo homem e mulher de Deus é cheio de cicatrizes, marcas. Por quê, irmã? Marca de dor, marca de humilhação. Quer ser cheio de Deus? Prepare-se para isso. Deixa você ser ali moldado na mão do oleiro, mas você será vaso de honra depois do processo. Aguenta o processo, não corra do processo. Ah, irmã, mas está doendo, você não sabe o que eu estou passando. Eu tenho certeza que você vai passar e vai chegar viva do outro lado. Absoluta. Se você está na mão do oleiro, é garantia de vida. Mas não corra do processo, não pule o processo. Deixa Deus trabalhar nesse vaso chamado você. Saia da zona de conforto. Deus tem falado, e Deus está falando aqui comigo, que tem gente aí, que ele está chamando, e o cara se faz de sonso, fica deitado no sofá, na cama, não levanta. E agora é hora de levantar. Esse é o último chamado. Homens apáticos, homens que você chama para um culto, máximos, né? Vem 3, 4. Cadê os homens? Sacerdotes. Se você é assim na igreja, eu não quero nem imaginar a tua casa. É a mulher que manda? E mulher, você está certo ficar mandando dentro de casa? A palavra fala que nós devemos ser submissa aos nossos maridos, e os maridos amar a esposa como Cristo ama a tua noiva. Está sendo cumprido? É isso mesmo que tem acontecido? Os homens estão deixando de ser homens e mulheres querendo ser homens, mandando tudo invertido. Quando isso acontece, é certo fracasso. É certo. E dentro da igreja a gente pode observar muito isso, irmãos. Eu não estou falando, se eu estiver falando alguma coisa que não pode estar acontecendo aqui, pode ser na minha igreja, mas que acontece, acontece. Você pode se levantar e falar que eu estou falando heresia. Até quando nós vamos ficar nessa situação? Até quando?
vendo o rio passar e você lá sentado vendo o seu futebol e a mulher vendo novela. Ou a mulher dominando toda a casa, mandando na casa, sendo que o sacerdote é o homem. O sacerdote, Jesus. E usa quem? A autoridade do marido para ser sacerdote. Casamento não é fácil. Nós já passamos várias situações em casamento, mas hoje Jesus nos convergeu para que eu assumisse a minha posição e ele assumisse a dele. Porque houve um tempo que estava trocado, sim. Eu estou falando de uma coisa que eu passei por ela. E quando esteve numa situação trocada, aconteceu o quê, pastor? Exatamente. Não aconteceu. Não dava. Dava choque. A gente entrava no carro, só Jesus na causa. Hoje a gente vem cantando corinho de fogo. A nossa DR é versículo bíblico para cá, versículo bíblico para lá. Não tem? A gente usa, é versículo bíblico para falar um com o outro. Mas Deus falou isso na palavra, você tem que cumprir. Mas aí eu levanto e falo, a palavra do Senhor fala isso, que você também tem que fazer, vaso. Muda a situação. O mesmo processo que dói te dará a vitória. O mesmo processo que te machuca te dará a vitória. O mesmo processo que dá cicatriz te dará a vitória, vaso. Deixa Deus te chamar para o processo. Entra nesse processo aí, meu filho. Deus usou um dia um profeta para que eu chegasse aonde eu estou hoje, ministrando a palavra de Deus. E eu vou contar aqui. Muitos anos atrás, um profeta chamado Luciano, que hoje é o meu marido e pastor, meu pastor, ele foi usado num culto, e eu estava lá na vigília, do reteté, porque eu gosto do fogo. Eu gosto de palavra, eu aceito o conserto de Deus, o teu cajado me consola, Senhor, eu preciso ser ajustada, mas eu gosto do fogo, do reteté, do corinho de fogo, irmão, eu gosto. Eu estava lá. Do nada, ele fala que do nada Deus falou com ele, para mim ungir missionário numa igreja que não era minha, eu estava visitando e nem conhecia os irmãos. Mas Deus usou ele, que nem namorado éramos na época, para descer o óleo sobre a minha cabeça e Deus confirmar o chamado sobre a minha vida, porque Ele sabe que aonde eu estava não ia ter essa oportunidade, e dali em diante a minha vida mudou. E hoje eu sou uma profetisa, ministério da palavra, faço discipulado com mulheres, ergo mulheres que estão caindo pela misericórdia e graça do Senhor, porque um dia Ele levantou um profeta, e o profeta não se acovardou, ele não ficou de mimimi, ou questionando o Senhor, se era ou não era, ele ouviu a palavra, confiou naquilo que o Senhor falou e fez. E quantas oportunidades você perdeu de fazer alguma coisa para Deus? E hoje a pessoa aí pode estar fora da igreja. E ainda onde eu estava, na igreja que eu frequentava, eu não tinha a oportunidade de ter um relacionamento mais profundo com Deus. Isso é uma longa história. Eles faziam questão de controlar exatamente tudo nosso. Até que um dos pastores olhou para mim e falou: você é diferente. Você não vai conseguir ficar nessa igreja. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar você para trabalhar na secretaria, que era um retiro onde a igreja subia quase todos os finais de semana. E lá na secretaria, você vai conseguir ouvir as aulas que são ministradas no templo. Porque eu não conseguia ir todo o seminário por questões de família. Minha mãe não acreditava nisso. Minha mãe falava que eu era uma fanática, que eu estava me transformando numa beata.
Eu estava mudando já os meus trejeitos de falar, a minha postura, né, as minhas vestimentas. Eu era muito jovem. Então, ele falou, e eu vou subir, você vai subir junto comigo e com as minhas filhas, sempre que tivesse retiro, e lá você vai trabalhar na secretaria. E assim você vai ouvir a ministração das aulas. E no meio de um povo assim, irmãos, de uma igreja controladora, sempre Deus tem vasos que Ele levanta de forma diferente, porque Deus usa quem Ele quer. As loucuras de Deus ninguém entende, mas Deus faz, Ele faz. E ali, entre um telefone e o outro, eu atendia vários pastores, eu ouvia as aulas de alguns pastores que eu gostava muito, e ali eu aprendi, minha primeira lição, como fazer um esboço de uma pregação. Eu nem sonhava em pregar. Eu entrava no meu quarto quando a minha irmã saía dele, que a gente dividia o quarto, fechava a porta e ficava me imaginando pregando para os irmãos. E eu falava com Deus, Deus, eu queria uma oportunidade, porque hoje eu até sei o que eu quero pregar. O Senhor até já desceu o mistério aqui para mim. E foram anos e anos assim, irmão, eu ouvindo, sem subir a púlpito, guardada pelo Senhor, só comendo da palavra, porque um dia eu tinha certeza do meu chamado, que o Senhor iria me usar na ministração dela. É certeza do chamado, é entender o processo. As irmãs aqui conhecem catar feijão. Você pega um pacote fechado e vai separando o que é pedra, o que é feijão com furinho ou amassado, sobra somente aquele feijão bom, e depois vocês fazem o quê? Coloca debaixo da torneira para ser lavado, não é isso? E ali, ó, Deus primeiro vai tirando algumas coisas da tua vida, tira a pessoa, tira objeto, tira lugar, muda você de lugar para o processo. Depois você ali debaixo da torneira, Ele vai lavando você com a palavra, que é água viva, para você aguentar agora a pressão de panela. Aí você fala, nossa, mas esse feijão tá bom demais, o caldinho tá grosso, feijoada gostosa, deu até fome agora, hein? Eita glória. Mas por quê? Porque o feijão passou no processo da pressão. Não corre desse processo, não. Deixa Deus tirar de você o melhor que você tem. Deixa o caldinho ser grosso, irmão. No reino de Deus não tem lugar para ficar se alisando com pena de si. Não existe isso. Mergulha de cabeça nesse mar. Mergulha de cabeça agora no profundo que Deus te chama. No processo você aprende mais de Deus. Você ouve Deus. Você aprende a obediência do Senhor. E cada passinho que você vai dando, Deus vai te chamando para você entrar para mais profundo do rio. Até você não conseguir colocar os teus pés seguro na terra. Mas o Senhor tem um controle de tudo, Ele vai te controlando. Vem para a direita, vem para a esquerda, agora vem reto, agora mergulha nisso aqui. Olha o tesouro que eu estou te dando. Olha, agora abre a minha palavra. Olha que diferente que você lê a palavra. Olha o que o Espírito Santo está te revelando. Olha que você consegue já pregar a palavra. Olha esse mistério. Não corre não, irmão. No capítulo 18, o Senhor usa o barro. Porque você é barro. Você precisa ser moldado na mão do oleiro. Você precisa ser ali, ó, na mão dele. A mão dele, irmão, é uma mão carinhosa. Às vezes aperta um pouquinho, daqui a pouco ele frouxa.
Daqui a pouco ele aperta mais um pouquinho, que ele precisa moldar agora aqui, ó, esse lado aqui que tem aresta. Mas na mão dele você tem segurança. Deus não quebra o homem, não. Deus não quer te humilhar, de forma alguma. Deus não quer você com cara de arrasado, pedido, não. Na mão do oleiro, ele vai fazer de forma que você aguente a pressão da mão dele com cuidado. Deus quer te dar prosperidade. Deus quer te dar dons espirituais. Deus quer te dar o batismo com o Espírito Santo. Deus quer te dar novas línguas. Deus quer te usar, quer te encher para você derramar em outra pessoa. E depois desse processo, você é barro, né? A irmã puder me trazer um copo de água com um papel, vou fazer uma dinâmica para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Barro na mão do oleiro. Depois do barro, você vai para onde? Para o forno. Agora você vai entrar no fogo. Aonde é o momento do barro ficar seco. Já foi moldado. Ali com as mãos do Senhor, Ele já foi te acariciando, te apertando um pouquinho, frouxando para você aguentar a pressão, o processo. Agora você é um vaso pronto. E o vaso pronto agora vai para o forno, vai para o fogo para ser seco. E o forno, ele só abre e fecha se o oleiro abrir. E às vezes você está lá no fogo, porque é um processo solitário. Não é fácil estar no fogo. E ali só abre o oleiro. Só o oleiro. Você fala, mas a irmã fulano de tal podia me ligar para me ajudar. Não, o Senhor não vai deixar porque você está no forno. Pode trazer aqui, irmã. Fazer um favor. Aqui é o vaso pronto. Você foi cheio de Deus. Já saiu do processo do fogo. O oleiro deixou você sair. Às vezes você está naquele processo e você fala assim, a irmã podia ligar para mim para orar. Deus não vai deixar, porque o processo é solitário. É o processo de apuração, de secagem. E agora você está ali e o oleiro abriu a porta. Deixou você sair. Mas quando você estava lá dentro, corria um risco muito grande de você murmurar nesse processo. O que ele faz? Ele tá para abrir, mas ele fecha. Você murmurou, você resmungou. Eu não gosto de profeta chorão. Tem que ser profeta que ouve a minha palavra. Tem que ser profeta apurado, com marca, com autoridade de Deus. Nesse processo, corre o risco também de você ficar igual Jeremias, alisando o sentimento. Não vou falar porque é muito forte, não porque é a ira, não porque é aquilo. Então ele tira a mão de novo, deixa você lá. Às vezes você está passando um processo aí, irmão, que está demorando, que está enjoado. Eu falo de prova enjoada, porque é ainda murmuração. Há ainda coisas que precisam ser tiradas de você. Ele só vai abrir quando você parar. Ele abriu, você parou, e agora você está aqui, ó, um vaso cheio. O que tem dentro de você é Ele que colocou. Dons espirituais. Dons de língua. Ministração da palavra. Ele vai te enchendo. O que aconteceu com o papel? Cheio de água. Papel grudou no vaso. Aquilo que ele coloca em você, ele tira de você. Está com você, irmão. Se você deixar colar isso em você, dons espirituais, soberba, ego inflamado, ele vem e tira. É dele. Isso aqui pertence a ele.
É dele, dado de graça para você. Você não é merecedor disso. Eu não sou merecedora disso, mas a graça abundante do Senhor nos permite ter isso dentro da nossa vida, vaso. Você só é cheio se você transbordar em alguém. Se você não transborda, Ele tira de você de novo. Se você ficou murmurando, Ele tira de você de novo. Isso aqui é dele, pertence a Ele, não você. É de graça que nós recebemos e é de graça que nós damos. E você é vaso. E você está sendo tratado como vaso essa noite. E você está recebendo instrução de vaso. Vaso na mão do Senhor. Você não é vasilha, não. Você não é Tupperware, não. Não é aquela coisa de plástico que a gente compra no supermercado. Você é vaso, tratado, chamado pelo Senhor. Deus não te quer ver humilhado. Ele não quer isso para você. Em Jeremias capítulo 1, versículo 17, já encerrando aqui a palavra do Senhor, ele fala o seguinte: tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e diz-lhe tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. O que muda no profeta é a palavra que Deus colocou na boca dele. O que vai mudar na tua vida é a palavra que Deus derramou sobre a tua vida essa noite. É a palavra de paz, é a palavra de vitória. Tem profeta que se levanta para profetizar morte, desgraça, mas esta noite o Senhor levanta profeta nessa casa aqui, é para profetizar e vitória, é bênção. A diferença é a palavra de vitória. A diferença é a palavra que o Senhor colocou na tua boca. Deus, depois de tudo isso, Ele besunta de óleo o vaso chamado, escolhido, provado, separado, que frequentou o fogo de Deus e saiu inteiro, e agora é cheio do Espírito Santo. Levanta sobre os teus pés aí em nome de Jesus. Nós vamos orar. Nós vamos ungir as mulheres da casa do Senhor. Obrigada, irmão. Primeiro eu vou orar por toda a igreja. Depois nós vamos aqui junto com os pastores ungir cada mulher e profetizar na vida das mulheres. Profetizar a vitória do Senhor, a bênção do Senhor, a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Vem aqui na frente, mas é com o coração aberto, mulher. Não vem de qualquer jeito, não. Venha pisando com firmeza. Eu fui chamada pelo Senhor. Eu sou vaso de Deus. Vou ser usado na mão do oleiro como vaso de honra. Eu vou ser cheia, cheia, cheia do Espírito Santo do Senhor. Feche os teus olhos. Peça ao Senhor para te visitar aí. Se você tiver, você está numa casa que tem liberdade. Se você tiver que falar em língua, sapatear, dá lugar a Deus agora. Irmão, não existe coisa mais gostosa é que é ser inundada pelo Espírito Santo do Senhor. Não dá vontade